Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me diz uma coisa, essa quarentena, a pandemia, mudaram o jeito como vocês consomem conteúdo de influenciadores? Hoje eu vou começar aqui uma série que vai falar de produtividade, de organização, de ir atrás dos seus sonhos e especificamente para quem quer trabalhar com a internet, seja como influenciador ou seja no marketing digital. E para abrir essa série, eu não poderia deixar de contextualizar o que está acontecendo no mundo hoje em dia e como isso afeta a gente que trabalha com a internet. Umas semanas atrás eu vi uma coluna da Nina Lemos, se eu não me engano. Tudo que eu falar eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, ok? E ela dizia se ainda fazia sentido num momento como esse, em que tanta gente está sofrendo, em que tanta gente perdeu emprego ou que teve salário reduzido, em que a gente sabe que a gente vai ter um impacto, já está tendo um impacto muito grande, tanto social quanto econômico, se fazia sentido nesse contexto as blogueiras continuarem ostentando suas casas, ostentando suas roupas, suas maquiagens de marcas caras. E nos comentários no Twitter eu percebi que tem uma porcentagem das pessoas que realmente acha que não faz mais sentido, que não tem nada a ver continuar postando esse tipo de coisa nesse momento que a gente está vivendo. E tem uma outra porcentagem que fala, e daí? Elas têm essas coisas, elas moram nessas casas luxuosas, elas vão começar a esconder, elas vão parar de publicar posts, vão parar de aparecer na mídia, nas mídias sociais, no caso. Então esse vídeo é uma reflexão, eu quero muito saber também a opinião de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também uma coluna do Léo Dias, em que ele diz que daqui pra frente, esse tipo de trabalho de influenciador não vai mais fazer sentido, que as pessoas vão parar de querer consumir esse tipo de conteúdo que vai estar descolado demais da realidade delas e não vai mais fazer sentido. Eu acho que assim, é evidente que não tocar no assunto da pandemia, não tocar no assunto dessa crise enorme que a gente está vivendo, das pessoas confinadas em quarentena, fica muito superficial. Você não sente que a blogueira, que o influenciador, ele está conectado com o público dele, com o que o público está vivendo. Por outro lado, eu também penso que a gente precisa de um escape para consumir coisas que não sejam só a respeito da pandemia. Eu não sei se nesse tempo vocês estão sentindo isso, mas já teve dias em que eu quis procurar muita notícia, fui atrás de saber mais, de ver que tipo de desenvolvimento a gente está tendo de vacina, o que tem de previsão, quais são as estatísticas, e teve dia que eu acordei tão para baixo, tão mal, de ver o que está acontecendo. Se eu não me engano, isso foi quando a gente passou de 1.000 mortes diárias aqui no Brasil, que aquilo foi demais para aguentar, imaginar o sofrimento das pessoas. E eu passei um dia inteiro que eu falei, eu não quero nem ver nada a respeito porque eu não estou conseguindo lidar. Não é porque eu estou ignorando, não é porque eu não ligo, é o contrário, é porque eu não estou conseguindo absorver isso, está sendo muito forte. E eu passei esse um dia sem ver as notícias, no dia seguinte voltei aí atrás a querer estar inteirada da coisa. Então eu acho que a gente precisa sim ter esses momentos de descanso, a gente precisa ter conteúdo para isso, mas que se a blogueira, se o influenciador se descolar demais da realidade, a gente começa a não sentir, parece que eles não estão vivendo aqui no nosso mundo, sabe? Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? É que não tem problema quem fala sobre moda, quem fala sobre maquiagem, quem faz um canal engraçado, um canal de piadas, quem faz um canal de cinema. Essas pessoas não têm que parar o que elas fazem, parar de produzir um conteúdo mais leve para falar da pandemia, mas elas têm que reconhecer que a coisa tá aí, que a coisa tá acontecendo. Por exemplo, há pouco tempo a Lu Ferraz, nos stories dela, veio se manifestar com repúdio àquela cena que a gente viu em Gramado, num restaurante que o pessoal, quer dizer, o Brasil já estava aí com mais de 10.000 mortos, se eu não me engano, e os garçons vieram trazendo a comida, tocando aquela música do meme do caixão, de quando a pessoa morre, né? De quando a pessoa faz uma coisa perigosa, ela vai morrer. E a Lu Ferraz, e o pessoal criticando, e aí estendeu a crítica para todo mundo do Sul. E a Lu Ferraz veio nos stories dela, veio conversar, falar que aquilo era muito errado, que
Não é o Sul em peso que apoia aquilo, que foi uma coisa pontual, que ela, como representante da região, ela estava se colocando contra aquilo. E ela fez vários stories, conversou sobre isso e depois continuou postando sobre maquiagem, sobre beleza, que é sobre o que ela fala. Mas você vê que é uma pessoa que ela está conectada com a realidade do país, que ela está conectada com o que está acontecendo e que ela tem empatia pelo sofrimento das pessoas. Você vê blogueiros que continuam fazendo os seus vídeos e falando, fique em casa, use máscara. São pessoas que estão inseridas na nossa realidade, que continuam trazendo coisas para a gente se distrair e a gente precisa muito, muito, porque não dá para ficar o dia inteiro consumindo as notícias. Em algum momento a gente precisa respirar e isso não quer dizer se alienar, mas é assim, manter a sanidade. A gente está precisando manter a sanidade porque essa situação é muito grave, ela é muito difícil. Então não tem nada de errado em continuar fazendo, mas sem ignorar o que está acontecendo no mundo. Outro fator é que, como as pessoas estão em quarentena, como o comércio está fechado, muita publicidade que já estava migrando para a internet está vindo ainda mais, né? Houve ainda mais procura por influenciadores para divulgarem produtos, para divulgarem marcas. Imagine vocês uma empresa que estava para lançar, ou que tinha acabado de lançar uma maquiagem nova, ou que tinha acabado de lançar um produto de tecnologia novo. Não deu tempo das pessoas estarem circulando no shopping para conhecer, de passar na frente da loja e ver uma propaganda. Então, ainda mais massivamente, isso também, eu vou deixar uma reportagem aqui embaixo para vocês, que ainda mais a publicidade se voltou para a internet. E os influenciadores, a gente sabe que muito mais do que viver do AdSense de um canal, eles vivem da publicidade que eles fazem, das marcas que fecham parceria com eles. Então tá tendo ainda mais procura por esse trabalho do influenciador, da blogueira, e eles vão fazer o quê? Falar, não, vou parar de trabalhar por um tempo. Não dá, eles não podem fazer isso. Eles precisam continuar trabalhando, fazendo o que eles fazem. Então eles vão aceitar essas publicidades. Então você ainda vai ver no seu feed propaganda de um celular novo, talvez, que já estava programado para sair, de uma roupa, de uma coleção nova, de uma marca. Você ainda vai ver isso, porque continua acontecendo. O mundo continua, tá tudo bagunçado, mas está tentando ainda acontecer. E os influenciadores são parte dessas pessoas que estão tentando acontecer. E que agora vão ter mais demanda por publicidade. E isso acontece porque as empresas, as marcas estão tentando a internet, que é o que sobrou, né, nesse momento, que é o que vai chegar no público, que é o que vai chegar nas pessoas. Se já era algo tão importante toda marca ter presença nas mídias sociais, ter presença online, agora é mais ainda, porque não tem os outros canais. A gente pode até achar insensível que alguém queira vender alguma coisa nesse momento, que tanta gente está perdendo emprego, mas essas marcas também empregam pessoas, essas marcas também estão tentando sobreviver. Então, em resumo, o que eu penso é, os influenciadores, as blogueiras não precisam parar de fazer os seus conteúdos e não precisam mudar o conteúdo para falar sobre a pandemia, até porque quem não tem autoridade para falar sobre o assunto nem devia ficar falando mesmo, né? Porque a gente não pode espalhar notícias erradas ou informações confusas, mas ao mesmo tempo eu, como consumidora de conteúdo, gosto de ver essa empatia, gosto de ver que a pessoa ela tá entendendo esse momento, que ela não vai falar para você que se você tá passando por dificuldade a culpa é sua, ou então que vai ficar só ostentando, sem ter o pé no chão de virar até para os seus seguidores, para os seus inscritos e perguntar, e aí, como é que vocês estão? O que vocês têm para me contar? Como é que tá a vida de vocês? Vocês têm perguntas para mim? Vocês têm alguma coisa que vocês querem que eu comente? Tem uma youtuber que eu gosto bastante, que eu vou deixar também o canal dela linkado aqui embaixo, é uma gringa, que ela fala sobre YouTube, sobre monetizar canal, sobre trabalhar com internet também. E ela falou que nessa pandemia ela parou de mostrar os resultados dela com o YouTube, o quanto ela tá vendendo dos produtos, ela tem alguns produtos digitais, então o quanto de dinheiro ela está fazendo. Isso era uma coisa importante do canal dela, porque ela fala sobre ter sucesso no YouTube. E ela falou que com essa pandemia ela parou, ela falou, eu não vou mais mostrar os meus relatórios, o dinheiro que eu estou ganhando,
no momento em que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro, está perdendo a renda. Ela falou, então eu vou trazer agora mais conteúdo para ajudar mais quem quer crescer no YouTube do que mostrar os meus resultados como prova do que eu estou falando. E eu achei isso muito sensato. Então assim, ela não mudou totalmente o perfil do canal dela, pelo contrário, continua falando sobre o mesmo assunto, mas ela não quer ficar mostrando o dela, ela quer mais ajudar vocês. Por mais que mostrar o dela seria para provar que o que ela está falando dá certo, mas ela teve essa sensibilidade de que não é o momento de mostrar números, de mostrar dinheiro entrando, né? Eu queria saber de vocês o que vocês têm visto dos seus influenciadores favoritos, como que eles estão se comportando, se tem gente que vocês sentiram que perdeu a noção, que está fora da realidade, e o contrário, se tem gente que vocês viram que está pé no chão, que está se envolvendo com isso sem perder a sua característica principal de conteúdo, né? O seu conteúdo principal. Quero saber de vocês, me conta aqui embaixo o que vocês estão vendo dos seus influenciadores favoritos. E para quem sonha em trabalhar com a internet, para quem está começando a trabalhar com a internet, é importante observar esses momentos. Eu espero do fundo do coração que a gente não tenha outra situação como essa, que essa situação realmente passe, que não venha outra similar, mas crises em geral, problemas em geral, eles acontecem e a gente não pode ficar do outro lado aqui da tela vivendo num mundo paralelo. Então é importante a gente analisar quando está acontecendo coisa desse tipo, como que os influenciadores estão reagindo e como o público está reagindo a eles, para a gente aprender, para a gente ser melhor na produção do nosso conteúdo. E se você também gosta desse assunto, se você quer trabalhar com internet, se quer entender melhor esse mundo da internet, dos influenciadores, essa série aqui no canal vai continuar. Já se inscreve, continua me acompanhando para receber mais vídeos. Lembra de deixar um curtir, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e a gente se vê na próxima. Um beijo!